boa noite para você, minha querida irmã, uma boa noite para você, meu querido irmão. Como é bom podermos juntos louvar ao Senhor, mesmo que seja por esse meio aqui, que nós acreditamos e confiamos que é um meio pelo qual o Senhor nos deu para que continuássemos juntos adorando o seu nome. Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho, nós temos a oportunidade de aprender mais sobre os mandamentos recíprocos. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Nesse momento eu queria te convidar a orar comigo. Vamos colocar diante de Deus esse culto? Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome porque tu és santo, tu és poderoso, tu és soberano. Não há ninguém que se compare a ti. Muito obrigado, Senhor, pelo teu poder em nossas vidas. Obrigado pelo teu Santo Espírito que conduz sempre a nossa vida de acordo com a tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento, eu quero colocar diante de Ti todos os meus irmãos, ó Pai, todas as minhas irmãs, para que juntos, ó Pai, possamos cultuar ao Senhor e que nessa noite o nosso clamor e o nosso anseio é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Cuide, ó Pai, da igreja do Senhor como o Senhor sempre tem feito. Nós temos sentido e presenciado esse cuidado, esse consolo, esse conforto em meio a essa crise. Ó Deus, a nossa esperança, a nossa fé, ó Deus, está ancorada no Senhor. Ó Pai, nós temos a certeza que um dia tudo isso vai passar e nós voltaremos a nos reunirmos naquele lugar, ó Pai, onde é costumeiro para cultuarmos ao Senhor. Fale aos nossos corações, é o nosso sincero desejo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Que bom podermos estar juntos mais uma vez para louvarmos ao Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora lendo a sua palavra. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9 até o versículo 21. Romanos 12, de 9 a 21. Diz assim a palavra de Deus: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: assim a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos continuar adorando ao nosso Deus através da música. Cante ao Senhor nesse momento. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estar com os irmãos mais uma vez. E hoje, nessa noite, vamos cantar sobre Jesus. Vamos falar desse nome capaz, o único nome capaz de trazer salvação ao coração do homem. O único que contém uma paz que invade o nosso ser e que nos refrigera a alma. É sobre esse nome que nós vamos cantar, Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas do céu. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mais ainda
Adoramos ao Senhor em todo tempo. A alegria dele nos fortalece a cada momento. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Seja sobre vocês a graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar a palavra de Deus? Romanos, capítulo 12, verso 15. A parte A contém o mandamento que nós enfatizaremos hoje. Estamos estudando uns aos outros, os mandamentos bíblicos recíprocos. A parte A de Romanos 12, 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram. Todo mandamento ou todo versículo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A segunda parte será exposta na próxima quinta-feira, na continuidade dessa série. Mantenha sua Bíblia aberta em Romanos 12, verso 15, e você verá mais um mandamento do Senhor para os crentes. Mas eu devo notificá-los, irmãos, de que esse, assim como tantos outros mandamentos que se aplicam diretamente aos relacionamentos interpessoais, só fazem sentido para regenerados genuinamente em Cristo Jesus. O mundo normalmente odeia, foge, rejeita dessa verdade. O mandamento que nós encontramos aqui no versículo 15, na verdade está relacionado ao versículo 10, porque, é claro, Jesus, por meio do apóstolo Paulo, já havia falado acerca do uso dos dons espirituais e de como, no uso destes dons, devemos nos relacionar com os outros. Acerca, então, desses relacionamentos, no versículo 10 é dito: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O grande mandamento que se aplica ao relacionamento com o irmão é amar o irmão. Amai-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando falamos de preferir em honra o outro, então falamos de valorizarmos a alegria do irmão e nos alegrarmos com aquilo que está fazendo com que ele regozije-se também. O mandamento do versículo 10 deve, portanto, dirigir nossas vidas. Amai-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra. Aqui está mais um desdobramento desse mandamento. Aparece no versículo 15, então, esse desdobramento: alegrai-vos com os que se alegram. O nosso amor pelo irmão deve ser tão honesto, a ponto de nos alegrarmos de fato com ele quando ele se alegra. Veja aqui no versículo 9 desse mesmo capítulo da carta aos Romanos, quando a palavra do Senhor diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Seja tão verdadeiro, a ponto de você vibrar com a conquista do seu irmão, a ponto de você alegrar-se com o sucesso do seu irmão, a ponto de você regozijar-se com aquilo que traz alegria ao coração dele, como se você mesmo estivesse alcançando tão grande alegria, tão grande realização. Vamos a Filipenses, no capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 2. Filipenses 2, versos 2 a 4. O apóstolo Paulo diz assim para os irmãos que viviam em Filipos: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja como a palavra de Deus nos estimula a nos alegrarmos com aqueles que estão alegres, pavimentando esse caminho, nos mandando, primeiro, pensar como nosso irmão pensa. Segundo, ter um amor tão grande por ele, que é semelhante ao amor que eu tenho por mim mesmo e o amor que ele deve ter por mim. Terceiro, diz que devemos ser unidos de alma. Quarto, devemos ter o mesmo sentimento. Devemos ser humildes a ponto de considerarmos o outro superior a nós mesmos. Eu devo valorizar o que é do outro. Eu devo me alegrar com a alegria do irmão. Crisóstomo, ao falar sobre esse mandamento, isso está na obra
o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, diz que é mais fácil nós chorarmos com os que choram, porque isso é da natureza humana, do que nos alegrarmos com os que se alegram. Me permitam ler, então, aquilo que Crisóstomo diz acerca dessa questão. É preciso, muito mais da têmpera cristã elevada, regozijar-se com os que se regozijam, do que chorar com os que choram. Porque este último caso se cumpre perfeitamente até na própria natureza, já que não existe alguém tão endurecido que não chore por aqueles que sofrem calamidade. Mas aquela primeira atitude da alegria requer uma alma realmente nobre, que não somente a impeça de cair na inveja, mas que também a faça sentir prazer com a pessoa que obtém sucesso. Por essa razão é que lhe damos o primeiro lugar, pois não existe coisa alguma que confirme tanto ao amor como a participação na alegria e na dor alheias. Eu concordo com Crisóstomo, até porque a palavra do Senhor não se engana. Nada há na Bíblia que esteja aí posto sem que haja a permissão de Deus. A palavra de Deus é plena em perfeição. Então a palavra de Deus apresenta primeiramente o dever de nos alegrarmos com aqueles que se alegram, e só depois que devemos chorar com os que choram. Segundo Crisóstomo, e eu concordo com ele, Deus sabe que primeiramente precisamos ser chamados a nos alegrarmos com o irmão que se alegra. É mandamento do Senhor. Mas o que significa, de modo mais prático, alegrar-se com aqueles que se alegram? O texto bíblico nos leva a entender que você, meu irmão, pode colocar-se no lugar do seu irmão. Sim, essa é a primeira ênfase que eu quero dar. Você pode se adaptar ao seu irmão. Nós podemos nos adaptar uns aos outros na igreja. Não devemos ser tão egoístas a ponto de vivenciarmos o nosso mundinho. Devemos incluir, como a palavra de Deus diz, e até dar honra, preferir em honra o irmão. Isso é cristianismo, isso é graça. Deus, por amor, chegou ao Calvário na pessoa de Jesus. Ele importou-se conosco. Ele quis alegrar-se em nossa alegria. Ele, que é Deus e que não precisa de Salvador, fez-se Salvador de nós que não tínhamos salvação, porque em nossos pecados estávamos separados de Deus, sabendo que o salário do nosso pecado seria a morte. Portanto, meu irmão, não seja egoísta. Seja semelhante ao seu Deus. Valorize o outro. Muito cuidado com a inveja. A palavra de Deus alerta-nos muitas vezes para o perigo da inveja. Se a palavra de Deus nos alerta, a alma mais altruísta que temos entre nós deve ter muito cuidado. Cuidado com a inveja. Se você em algum momento acreditou que você perdeu algo lá no seu coração, você na verdade pensou que perdeu algo porque um irmão seu ganhou, ou você se entristeceu porque ele venceu e você ainda não venceu, porque ele foi aprovado num concurso público e você não, porque ele adquiriu um veículo e você não, porque ele teve reconhecimento público na cidade e você não. Muito cuidado. A inveja é terrível. Ela pode tomar o ser de alguém de tal modo que essa pessoa começa a planejar o mal contra aquele que é alvo da sua inveja. Ao contrário disso, seja humilde e com honestidade ame o seu irmão de tal modo que você irá alegrar-se com a alegria dele. Romanos, aqui mesmo, no capítulo 11, no verso 9, palavra do Senhor, ou melhor, no capítulo 11, no capítulo 12, verso 9, diz que nós devemos amar sem hipocrisia. Veja o que o apóstolo Paulo ainda diz em Filipenses, no capítulo 2 mesmo, a partir do verso 4. Nós já lemos esse texto, mas eu quero apenas frisar aqui uma expressão. Verso 4, Filipenses 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não valorize apenas aquilo que é seu. Isso é maturidade espiritual. Isso é graça. Um certo homem
ao chegar para o culto, estava estacionando o seu carro, daquele ano mesmo, um carro grande, moderno, bonito, quando um irmão que costumava ir à igreja a pé chegou com seu carro antigo, muitos anos de uso, mas brilhando, lavado, com cera, brilhando mesmo. E desceu com a sua esposa e com seu filhinho, feliz. E ao encontrar-se com aquele irmão que possuía um grande e caro automóvel, pôde dizer: meu irmão, eu estou aqui hoje muito feliz e quero dividir essa alegria contigo. Eu comprei o meu primeiro carro. Aquele irmão que ouviu essa declaração deu um abraço gostoso, disse: parabéns, olha como esse carro está bonito, ele brilha. E tem mais. Eu gostaria de orar com vocês aqui, agradecendo ao Senhor, porque agora vocês não terão que temer a chuva para vir aos cultos. Vocês agora poderão ter, como família, mais opções de lazer, porque vão poder viajar, passear. E tem mais. Eu já tive um veículo desse há muitos anos. O porta-malas dele é o melhor da categoria. E aquele irmão, dono do veículo antigo, alegrou-se, ali oraram. Se despediram então, cada um foi para um lugar no templo para o culto. E antes que o culto começasse, a esposa do irmão que tinha elevados recursos disse: meu bem, você não mentiu? Parece que você mentiu, porque você disse tanta coisa, elogiou tanto o irmão com aquele carrinho antigo. E o marido então respondeu: não, meu bem, eu falei a mais pura verdade. Para mim, que posso comprar o veículo desse ano, um veículo luxuoso, aquele veículo antigo não é o melhor que eu posso ter. Mas para aquele irmão, que é um irmão sério, trabalhador, batalhador, aquele é o melhor veículo que ele pode ter. Se é o melhor que ele pode ter, é o melhor também que eu posso ver. Por isso é justo que eu me alegre com a conquista dele. Quando eu me alegrei com ele, eu não estava me alegrando por uma conquista minha. Aquele veículo, mesmo antigo, não é uma conquista minha. Aquele veículo é uma conquista daquele irmão que se organizou, que com a sua esposa fez economias, que sonhou, que orou ao Senhor. Deus lhe respondeu. A alegria dele é a minha alegria, te digo com toda sinceridade. Assim devemos ser, irmãos. Devemos nos colocar no lugar do irmão. É tão triste quando um irmão empolgado nos mostra alguma conquista e nós diminuímos e rimos porque não nos colocamos no lugar dele. Alegrai-vos com os que se alegram. O texto bíblico nos diz: regozijai-vos. Tenham uma alegria fora do comum com aquilo que traz grande alegria ao seu irmão. Mas o texto bíblico também quer nos dizer que nós podemos, eu e você, podemos nos entusiasmar com o irmão, a ponto de entusiasmarmos esse irmão. Quando Paulo escreveu aos Romanos, muitas perseguições estavam entristecendo os crentes em Jesus. Vejam um versículo anterior, o versículo 14, Romanos 12, 14, quando o apóstolo Paulo, da parte de Deus, diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aquela igreja vivenciava dia a dia um quadro de perseguições, muitas lutas enfrentadas, muita gente desanimada, crentes em Cristo vivenciando dias difíceis. Essas perseguições poderiam gerar uma aridez no coração dos irmãos, a ponto de, pouco a pouco, deixarem de se alegrar nas coisas que Deus estava fazendo naqueles dias. Então o apóstolo Paulo diz: não desvalorizem a alegria do outro, mesmo que vocês estejam vivenciando dias difíceis. Ao verem um irmão alegre, alegrem-se com ele e entusiasmem esse irmão. Você pode entusiasmar o seu irmão com palavras agradáveis. Você pode dizer o que há de melhor no seu coração. E se você tem a Cristo, você tem aquilo que há de melhor em seu coração. Se você tem a Cristo, como eu tenho, você verá que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4, verso 8, que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se o seu pensamento se ocupa com tudo que é amável, você utilizará palavras amáveis para valorizar a alegria do irmão. Você, com os seus atos, demonstrará que você reconhece a alegria dele. Você injetará um pouco mais de ânimo dele ao dizer: é justo que você se alegre. É justo que você faça festa. É justo que você se alegre porque o seu filho estava perdido e foi encontrado. A parábola do filho pródigo, a parábola daquele pai amoroso nos ensina isso. É justo, meu irmão, que você se alegre com a conquista, com a aprovação, com a bênção recebida do Senhor, com a oração respondida, com o seu filho que venceu, com a sua família que progrediu, com a sua igreja que está muito bem. Entusiasme o irmão, demonstrando gratidão a Deus por aquilo que também leva o seu irmão a agradecer ao Senhor. Na literatura nós temos o exemplo de um certo escritor que foi convidado por um amigo a escrever o anúncio de venda do seu sítio. E ele escreveu de modo tão belo que quando o proprietário que queria vender o sítio leu tudo aquilo, disse: eu não quero mais vender. Eu não sabia que meu sítio era tão lindo, era tão belo assim. Você pode entusiasmar o outro. Você pode entusiasmar o seu irmão, alegrando-se na alegria dele. Finalmente, o texto bíblico nos leva a entender que, alegrando-nos com aqueles que se alegram, podemos marcar positivamente a vida dos nossos irmãos. Você pode marcar positivamente a vida do irmão. Você ainda não descobriu o poder de um elogio sincero? Você ainda não descobriu o poder de uma palavra de afirmação? Muitas pessoas sentem-se amadas quando ouvem elogios, e claro, elogios verdadeiros. É tão triste quando alguém com alegria apresenta uma conquista e o outro diz: mas não é tudo isso. Eu já passei por isso. Talvez você tenha passado. Entusiasmado, você chama as pessoas e diz: olha o que eu quero mostrar aqui. E o outro diz: mas isso não é bom. Olha, tem um erro ali, tem outro problema. Imagine você com muito esforço, com seu esposo ou com sua esposa, adquire uma casa e passa por uma pequena reforma e ao apresentar a alguém próximo, esse alguém diz: mas é isso que você queria me mostrar? Não. Crentes em Jesus não vivem assim. Crentes em Jesus não são ensimesmados, não são egoístas, não vivem em torno do próprio umbigo. Crentes em Jesus alegram-se com a alegria do outro. Você pode marcar positivamente a vida do outro. Infelizmente, há pessoas tão negativas, há pessoas tão invejosas e tão egoístas nesse mundo que elas marcam o outro negativamente. Dizem que o cabelo do outro não é bom. Eu não conheço cabelo ruim. Se foi feito pelo meu Deus, é bom, porque tudo que Deus faz é bom. Falam da casa que o outro tem, do timbre de voz, da roupa que usa, do jeito de se expressar. Entre nós não deve ser assim. Podemos marcar positivamente a vida dos nossos irmãos. Veja aqui o verso 16, Romanos 12, verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. O mesmo sentimento. E ele está alegre? Alegre-se. Nós devemos viver de modo solidário, já que nós não queremos viver de modo solitário. Quando nos alegramos com a alegria do irmão, marcamos positivamente sua vida. Eu posso marcar o meu irmão. Ele lembrará que na conquista dele, na vitória dele, na alegria dele, eu me alegrei. E eu, inclusive, o ensinarei acerca de como eu espero que ele se porte nas minhas alegrias. Se nas alegrias dele eu me alegro também, é importante que ele lembre que eu também acredito que isso é o melhor, é um bom caminho. Filipenses capítulo 2, verso 18. Eu tenho citado várias vezes a carta aos Filipenses porque ela é uma carta apropriada. Um homem na prisão escrevendo uma carta cheia de alegria para crentes em Jesus a quem ele queria entusiasmar. Veja aqui, Filipenses 2,16. Nós encontramos aqui na palavra de Deus o seguinte:
preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Só uma pausa aqui. O apóstolo Paulo fala das dificuldades que ele estava enfrentando. O apóstolo Paulo fala da possibilidade dele morrer enquanto prega o evangelho. E ele diz, meus irmãos, mas se isso acontecer, eu me alegro porque estou servindo vocês. Verso 18, assim vós também. Veja a aplicação. Vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu não estou alegre, porque mesmo correndo risco de morte, eu vejo o progresso de vocês na fé, eu posso servir vocês? Façam o mesmo. Alegrem-se comigo. Ainda que eu morra, alegrem-se porque eu estou morrendo, pela única causa que é válida para que eu dê a minha vida, que é a causa do Evangelho. Que maravilha, meus irmãos. Como Paulo marcou a vida daqueles crentes. Como ele tem marcado as nossas vidas, porque, inspirado pelo Senhor, comunicou essa verdade que devemos marcar positivamente a vida do irmão, devemos nos alegrar com aquele que se alegra. C.S. Lewis diz que era assim que a humanidade devia ser, de acordo com o plano divino, como os músicos de uma única orquestra, ou como órgãos de um único corpo. Numa orquestra, o violinista se alegra com o sucesso do trompetista. No corpo, quando o pulmão vai bem, o coração alegra-se porque o pulmão tem saúde. Assim o Senhor espera que sejamos. Nos alegremos com aqueles que se alegram. O mandamento não é apenas para que nos alegremos no Senhor, é para que alegremos-nos com os nossos irmãos, que nos alegremos com aqueles que se alegram. Deus, pois, a todos abençoe e que a grande alegria que vem da salvação transborde de tal modo que possamos sempre distribuir alegria e nos alegremos com aqueles que se alegram. Vamos orar? É a nossa oração, Senhor. Dá-nos um coração semelhante ao Senhor, apegado à Tua palavra, submisso à voz do Teu Santo Espírito. Ajude-nos, ó Deus, a cumprirmos esse mandamento com satisfação. Ajude-nos a identificar aqueles irmãos a quem podemos marcar positivamente com atos e palavras que comuniquem o nosso amor, a nossa alegria com suas conquistas e vitórias. Ajude-nos, ó Deus, a sempre nos colocarmos no lugar do outro. Ajude-nos, ó Pai, a entusiasmarmos os nossos irmãos em suas alegrias. Tudo aquilo que é uma alegria aprovada pelo Senhor, que não gera práticas ou atos pecaminosos. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos como motivo de alegria para nós também. Ajude-nos a cumprir a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom ter você aqui conosco. Que bom podermos estudar a palavra do Senhor. E você já sabe, nós estamos no canal PIB Divinópolis no YouTube. Nosso canal, graças à sua ajuda, já está com mais de 1000 inscritos. Estamos nos preparando a cada dia para servirmos melhor. Por favor, leve outra pessoa a inscrever-se no canal PIB Divinópolis no YouTube. Aqui mesmo você tem como fazer isso agora, se você nos acompanha pelo celular. Fique atento às comunicações da nossa igreja nas redes sociais. Você pode participar de lives na sexta-feira, no sábado. Você pode também participar de toda a programação dominical. E quero então pedir a você que não se esqueça, contribua com a obra missionária. Oferte para missões mundiais. E ao depositar a sua oferta, comunique isso à secretaria da nossa igreja. Quero também te pedir, nesses dias de enfrentamento à pandemia, que ainda nos traz um cenário tão grave, ajude o irmão, ajude aquele que está perto de você, comprando o produto ou serviço dele. Acesse o nosso site pibdiv.org,
Conheça esses profissionais e torne-se conhecido também. Tenha uma noite de alegria na presença do Senhor. Hoje à noite mesmo, você pode ir em sua casa ou pelas redes sociais alegrar-se com aqueles que se alegram. Nesse momento nós cantaremos o hino Pastor Divino, 152, do cantor cristão. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Traz o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição.